Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem, e a temática do nosso trabalho hoje será sobre o vídeo prometido a respeito da crise dos primeiros 7 anos da vida de casado. É claro que o número ele é simbólico, né? Muitos casais podem viver essas reflexões que a gente vai estar trazendo aqui antes dos 7 anos e alguns mais atrasadinhos um pouquinho depois. Então o número 7 é o número que vem representar todo um sistema, todo um conjunto de elementos que vão compor os estágios iniciais da vida de casado. Vamos colocar aqui como da lua de mel até os primeiros atritos, né? Até o primeiro momento em que aparece nas diferenças, depois que acaba todo o primeiro momento, né, do entusiasmo, da alegria de estar juntos, quando a realidade começa a cobrar desse casal que algumas decisões outras, mais maduras, mais envolventes no que diz respeito à verdadeira missão da família, começa a convocá-los, né? Então acho que esse primeiro momento é isso, né? Acho que fica bom assim, lembrar que o número é simbólico, não necessariamente com 7 anos de casado vai acontecer os grandes desafios, mas os grandes desafios acontecem em regra nesse período aí, né? 5, 6, 7 anos de casado. Geralmente, né, se a gente for prestar bastante atenção mesmo, as crises elas incidem de tempos em tempos dentro de um relacionamento, né? Quando fazem a marcação dos 7 anos, ela pode variar. No meu ponto de vista, eu acho que a primeira crise é no primeiro ano de casado, né? Quando começa a ter da convivência, né? No cotidiano, quando as coisas já não estão mais só na euforia, né? Já estamos convocados a uma vida adulta, uma vida dois, e não tem mais aquela coisa de ir embora para casa, cada um, quando acontece algum embate, né? Vão os dois dormir juntos. A alegria do namoro é isso. Vocês que namoram, aproveitem, né? A melhor hora do dia, no momento do namoro, em que o relacionamento não está indo bem, às vezes a melhor hora do dia é quando você pode deixar seu namorado, sua namorada em casa e ir para a sua, né? Então, essa distância, né? É claro que quando a coisa acontece, são os dramas da vida também de namorados, a gente não quer desmerecer o sofrimento da época do namoro, que também é muito importante. Mas é uma espéciezinha assim de, na prática, né, a alegria de você ver que ainda os grandes embates não acontecem no namoro. Por quê? Porque tem esse tempo, né? Nós temos essa liberdade de ainda sozinhos refletirmos acerca do relacionamento. E parece-me que também é importante e também tem uma função, a gente sozinhos refletir a respeito do relacionamento, até porque é avaliando as crises na época de namoro que a gente vai poder melhorar o nosso discernimento a respeito daquilo, se a gente quer ou não. E a gente quer assim deixar, é importante que reflita isso, toda a liberdade que a gente tem ainda no namoro. Tem vezes que a gente fala assim, pô, vocês pegam tão pesado com os casados e na época de namoro vocês falam aí até que pode terminar. A gente, é claro, por uma situação muito simples. Depois que a gente entra na vida do casamento, acho que isso que vai ser importante refletir já nos primeiros anos na vida de casado, a condição, ou seja, o contexto da reflexão dessas crises já é o casamento, já é algo elevado. E desde o começo a gente está partindo desse ponto de que o relacionamento humano, dentro da sua história, no sacramento matrimonial, é muito sério. Então aqui é só um raciocínio muito lógico. Até o período do namoro, né, para não dizer noivado, também no noivado, não existe ainda um enlace formalizado em termos civis, mas também não tem ainda a história de que o que Deus uniu, o homem não separe, né? Então o casamento vai fazer esse marco, é um divisor de águas na vida do relacionamento, na vida do casado. Então não é que a gente afrouxa na época do namoro, na época do noivado, não. Acho que também quando a pessoa se apresenta dentro do seu relacionamento, seja de namoro, seja de noivado, é claro que também a gente precisa aplicar a seriedade, porque é nesse momento onde as principais decisões elas vão ser tomadas, né? Então, mas se a gente sistematizar, a época de namoro é uma época ainda muito
muito bonita no sentido de é o período onde nós estamos nos conhecendo. E no primeiro momento, quando vem o atrito, né, eu pego a namorada, levo para casa, deixo ela lá pensando, só, vai, pensa um pouquinho aí que eu vou pensar lá em casa, né? Então, a época do namoro, a época do noivado ainda é um tempo onde os registros, né, até cerebrais, é de que no momento do conflito, ambos se separam, cada um vai para o seu canto pensar no que está acontecendo. Por isso que é importante vocês entenderem, quando a gente está casado, como o cérebro está condicionado ainda em tempos de namoro, até em termos de condicionamento cerebral, por isso que é imediato. Toda vez que a gente briga, a gente quer cada um ir para um canto, senão quer sair de casa. Agora, não dá para levar muito a sério esses elementos instintivos. Então, parte da reflexão é isso, a partir desse ponto. Época de namoro, época de noivado, as reflexões elas são mais solitárias, né? A gente se dá a liberdade de sozinhos, cada um dentro das suas casas, da casa dos seus pais, vão pensar a crise. Só que é o seguinte, casamos, vivemos toda essa afeição com a lua de mel, né? E na lua de mel, assim, parece que aquela sensação psicológica, nossa, tenho a certeza de que tomei a decisão certa, né? Já vi registro aí de gente que na lua de mel separou, viu? Mas agora, não é a regra, né? Em regra, que a gente vai tentando trazer um padrão normal, que é na lua de mel, a gente está tá realizando aquilo que pretendemos. Só que os anos vão se passando, né? A lua de mel vai cedendo espaço, né, ao sol de fel, né? Agora as coisas começam a esquentar, mas agora de um jeito diferente. Agora, muitas vezes as mesmas diferenças que apareceram no namoro, agora elas aparecem de maneira mais efetiva, porque ambos já estão vivendo agora uma só vida, uma só história, um só ambiente, porque agora não é cada um vai para sua casa. Já ouvi histórias também que nas primeiras brigas tá lá o marido, né, brigou com a esposa, no segundo dia de casamento foi embora para casa dos pais para pegar o consolo de papai e mamãe. Gente, tá? Não é muito bom isso não. Os confrontos, né, a gente encarar desde o começo aquilo que nós somos, né? Se somos um relacionamento, se somos uma só carne, que a gente vai aprendendo desde o início do nosso relacionamento de casados a desprogramar o cérebro de namorados para já condicionar, a começar por esse mesmo cérebro, a começar a pensar a vida como casados. Porque quando vem a primeira crise, geralmente vem uma crise muito violenta. Em regra, 100% das pessoas, dos casados que vêm nessas grandes crises, vêm com a sensação, ó, sei não, parece que o ciclo do relacionamento, o ciclo do meu casamento acabou. Acho que está na hora de trocar de endereço, mudar de pessoa, por quê? Porque eu ainda quero ser feliz, né? Essa história do querer ser feliz a todo custo, a história de querer prazer a todo custo. Então, é claro que ao longo do relacionamento chega um momento, e não dura muito tempo, a gente já começa a perceber que prazer, somente a busca em si da felicidade, somente casa própria, carro próprio, não sustenta vínculo, não sustenta relacionamento. Acho que a primeira grande crise ela vem dar esse tapa na nossa cara para estar lembrando a gente que não são as coisas materiais que a gente vai conquistando que vai tornando o relacionamento mais sólido. Essa ilusão a gente vive, sim. Parece que quando a gente conquista a casa própria, o carro próprio, quando a gente encontra autonomia e estabilidade financeira, tem uma aparência de que agora o relacionamento está mais seguro. Não, sua vida material está mais seguro. Nada de diferente se você fosse um solteiro que resolveu sair fora da casa dos pais, onde precisa se manter. E aqui a gente dá esse salto. Que a crise, a primeira crise, vamos chamar da crise dos 7 anos, já é um momento onde, já usamos essa expressão em vídeos anteriores, o casal já não está mais olhando um para o outro, mas eles são convocados a olharem para o mesmo lugar, irem ao encontro dos mesmos projetos, dos mesmos objetivos, agora pelos valores familiares. A importância de exercitar o amor, a solidariedade, o apoio, a boa disciplina,
a gente parar de olhar um pouco para nós, aprender a projetar a vida com os filhos, quando não os tem, projetar tê-los, para que essa família ela se amplie e exerça melhor a sua missão. Para aqueles que já têm filhos, aprender a olhar para os filhos, entender que agora essa é a nossa missão, não mais o agrado necessariamente um para o outro, apesar de que é importante que nós, os casados, aprendamos a cultivar os nossos vínculos, né? E acima de tudo, isso de modo especial para os homens, né? Parar de olhar para si mesmo, aprender a olhar para o outro. Isso é um convite da grande crise dos 7 anos também. A gente vai reaprendendo a entender que eu não estou nesse vínculo para tentar cavucar nele aquilo que irá me fazer bem, irá me realizar, e o que eu vou estar ganhando ainda com esse relacionamento. Não. A gente aprende a sair de nós mesmos e ir ao encontro das necessidades do outro, né? Então acho que a crise dos 7 anos ajuda nesses contextos. Refletir sobre isso, né? A pensar justamente nisso, porque é bem na fase onde há um declínio da paixão que as pessoas noticiam, mas nesse mesmo momento é onde há um amadurecimento do casal. Então, assim, se as pessoas se esforçam, né, se querem estar realmente no casamento, conseguem reverter isso, enfim, o casamento entra num outro grau de maturidade e aí consegue uma estabilidade afetiva mais coerente, né? Mais concisa. Sim, porque sofrimento, gente, aqui a gente não está tentando ver como que faz para diminuir o sofrimento. Na verdade, o sofrimento ele é uma realidade. A gente casado ou não casado, a gente bem ou não estando bem, o sofrimento é uma realidade do ser humano. Nós sofremos. E às vezes no relacionamento, quando nós não sabemos lidar e não temos conhecimento, ou tomamos as coisas, como os sofrimentos, como sempre uma coisa negativa, entende? A gente tende a querer chutar o balde. Na verdade, as reflexões a respeito dessa primeira grande crise é para estar lembrando o seguinte: primeiro, nada de novo. Todos nós passaremos pelas dificuldades que são próprias, muitas vezes não é nem do relacionamento, é da condição humana. Isso é uma coisa que a gente vê na vida dos casados, na vida dos religiosos, na vida dos padres, na vida de quem... Solteiros, na vida do seu trabalho também, dos solteiros, né? Você pega o solteiro, seu trabalho, né? Também tem as grandes crises. Será que tomei a decisão certa? Será que não está na hora de fazer outra coisa? São questões que envolvem a nossa vida enquanto ser humano. No caso de quem são pessoas que estão dentro de um casamento, estar lembrando, né? A grande crise vem lembrar e vem ordenar a minha função, o meu lugar, seja enquanto pai, seja enquanto mãe, seja enquanto filho, onde cada um já não vai aprendendo a não viver mais para o próprio egoísmo, para as próprias vontades, e onde todos, a família, como um grande organismo, exercendo cada um a sua missão, irmos em direção ao bem comum, ao projeto de vida em comum. E aí cada família precisa, nesse encontro com o sentido da vida familiar, saber, enquanto família, o que nós estamos fazendo aqui, né? Então a luta, a começar pela luta das grandes dificuldades que a sociedade, as ideologias, né, vem trazendo para nós, e que nós estamos aqui, eu acho que isso é comum a todos, né? A luta pelos valores familiares. E acima de tudo, o amor, a fraternidade, a solidariedade, a fidelidade. Compreender que a família tem essa importância até social, no sentido de organização dos elementos que compõem a boa vida social, e acima de tudo também organiza nós enquanto seres humanos dentro dos nossos espaços de ação, dentro dos nossos espaços de missão. Tá bom? Mais alguma coisa? Por enquanto, gente, esse é só o primeiro momento da lua de mel até os 7 anos. Depois a gente fala já de um segundo momento, tá? Que é a família já introduzida nessa luta com os valores e os desafios para alcançar esses valores tão desejados e tão importantes para nós. Tá bom? Gente, é uma breve reflexão. A gente se vê no próximo vídeo.